Estamos aqui dando sequência, né, à nossa série de entrevista com o nosso tema Gestão Financeira. O entrevistado de hoje é o Pedro Giavarini, consultor financeiro, né? Com a sua expertise ele vai estar respondendo as perguntas enviadas aqui pelos associados da Agricultura Forte. E uma vez o projeto, né, esse empreendimento estando em funcionamento, é preciso, né, de um capital de giro. Como medir quanto de capital de giro esse negócio necessita? Tem alguma métrica, alguma regra? Luiz, então, isso é muito particular de cada negócio, né? E o cálculo do capital de giro, ele é um pouquinho mais complexo. Digamos que normalmente, quando você vai fazer um investimento, né, esse recurso você tem que entender com quanto tempo que isso vai começar a gerar receita, gerar venda. Né? Então vamos voltar lá no investimento de 300 mil. Então, se ao longo desse investimento que você faz para implantar uma lavoura, você está ali com investimento de 300 mil, não é adequado você usar dinheiro do capital de giro para isso. Existem fontes de financiamento, a não ser que o empreendedor seja com muita sobra de caixa e aí tenha condições de fazer com recurso próprio, ok. Mas normalmente se busca um fomento, um financiamento para implantar a atividade. Por quê? Porque ela vai gerar receita lá na frente. Então, se for uma atividade que ela demanda 2 anos só de investimento, para depois você começar a gerar receita, você tem que fazer aquela conta. Olha, eu preciso de capital de giro para segurar esse período aqui que eu não vou ter renda, eu preciso pagar funcionário, preciso pagar despesas relacionadas a isso aqui, né? E o ciclo depois de recebimento da venda. Porque quando você tem um ciclo longo, inclusive, você tem 12 meses às vezes para gerar receita, 6 meses, dependendo da cultura. São poucas, ou algumas sim, né? Que geram receita mensal. Mas, enfim, o ciclo do capital de giro tem que levar isso em consideração. O tempo de implantação do negócio, né? E quando que ele vai começar a gerar receita, e se a receita vai ser suficiente para gerar esses custos. Né? Então, normalmente esse período que compreende esse tempo de implantação, você demanda mais capital de giro. Agora, assim, tem uma fórmula para se calcular isso? Consegue calcular isso quando você tem um fluxo de caixa projetado. Então, você projeta, vou ter um fluxo de caixa assim, no ano atual vou gastar 300 mil, no ano 2 vou gastar mais 100, no ano 3 eu vou ter uma receitazinha de venda e vou gastar X. Então lá no final ele vai te dando saldo, né, de despesas e receita, o saldo final do caixa, né, do negócio, aí você vai acumulando. Assim, no ano você teve 300 mil negativo, no outro 100, opa, faltou 400. Se no outro mesmo você tendo venda, ainda você gastou mais do que você teve de venda, 50 mil, então o seu saldo precisa de 450 mil de dinheiro. E aí o ideal é que se busque financiamento porque é implantação e deixe o capital de giro exatamente para o custeio. Por quê, Luiz? Porque o dinheiro para implantação ele é barato, o dinheiro para capital de giro ele é caro. Sim. Né? Então às vezes o cara vai lá com recurso próprio, empreendedor, né? Vai lá com recurso próprio e começa a fazer a implantação do negócio. E acaba o dinheiro. Aí como ele já implantou e não buscou dinheiro barato para o investimento, aí tem que buscar capital de giro Com juros mais caros. Com juros mais caros, né? E com prazos menores. E com prazos menores, exatamente. Você tem linhas de financiamento, né, que vão aí com 2 anos de carência, 3 anos de carência, até 12, até mais anos para pagar. Então aquele investimento que você fez ele vai diluindo ao longo desse tempo. E o dinheiro que você tem lá, né, você tem que ser muito bem programado com isso. Você tem que mantê-lo para ir fazendo, né, aquele custeio do período, né, que é realmente para as atividades do dia a dia. Então esse entendimento ele gera muita confusão. Né? Ele gera muita confusão, o produtor às vezes faz, né, realmente no peito, porque o processo de financiamento ele é um pouco complexo, não é tão simples assim, e você tem que estar organizado. Né? Por isso que eu volto lá no início que a gente falou sobre organização, sobre processo. Se você já começa desde o início a fazer a coisa direitinho, quando você vai precisar de um recurso, você já anda mais rápido. Né? Você anda mais rápido
com pleito lá no banco, você consegue ter linha diferenciada para fazer um investimento. Sim. E Pedro, você falou de fluxo de caixa. Como projetar o crescimento, né, do negócio com auxílio do fluxo de caixa? Então, Luiz, o fluxo de caixa, como eu disse, ele é uma ferramenta. Ele ajuda no crescimento, na administração do recurso, né, do negócio. Sem dúvida, é uma excelente ferramenta. Agora, assim, para que a gente possa entender o crescimento e se o retorno está sendo adequado, nós temos que conectar as três, que é o balanço, porque o balanço ele te dá a seguinte noção: se você está tendo evolução patrimonial. No caso, você fala o balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Se o esforço que você está tendo com a atividade está sendo compensatório. Se você está aumentando seus ativos, seus bens, se você está aumentando seu saldo, né, financeiro, ou se você está tomando prejuízo. Então, o balanço ele te dá esse posicionamento. Você tem que usar também a demonstração do resultado do exercício, porque aí ela expande o lucro ou o prejuízo, né, o resultado, dizendo assim, de onde que ele está vindo, onde que está, né, os desperdícios de dinheiro dentro do negócio, né? Então, ele é a segunda ferramenta que te dá o apontamento para que você possa calcular os indicadores do negócio. E o terceiro é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é importante para que você possa ter tempo de programar, né? Porque é muito ruim quando o produtor, né, o empreendedor, ele está num determinado período e aí a pessoa que administra quando fala, está faltando dinheiro para pagar as contas semana que vem, né? E aí ele se depara com um tipo de situação para fazer, que ele precisa fazer um investimento de curtíssimo prazo, e ele não correu atrás ainda de banco, ele não correu atrás ainda de fonte de financiamento. Ou fazer uma venda de café. Ou fazer uma venda de café. Então, assim, o fluxo de caixa ele ajuda nesse sentido, para você saber a quantidade de dinheiro e o momento que você vai precisar, né, desse dinheiro, quando vai sobrar muito recurso para você fazer novos investimentos. Ele te ajuda nesse sentido. Mas ele sozinho ele não é uma boa ferramenta para ser utilizado isoladamente, né, para analisar, né, desempenho de negócio. Desempenho de negócio tem que usar os três juntos. Você tem que usar tanto o balanço patrimonial, quanto o DRE, quanto o fluxo de caixa. Aí você tem a noção completa do seu negócio como que está. Entendi. Aí o fluxo de caixa, só para complementar, ele pode ser de um período curto, que ele vai ser mais assertivo, e ele pode ser de longo prazo. Você pode projetar a produção. O que é mais interessante? Está fazendo a cada 3 meses, então, mensal, anual? O interessante é você sempre ter um fluxo de caixa projetado. Se você imagina que a sua produção, né, você está trabalhando para a sua produção ser de X, né? Enfim, vamos falar em números. Você está projetando para ter uma receita de 300 mil no ano que vem. E você sabe já pela sua estrutura de custo que para produzir 300 mil, você vai gastar aí, sei lá, 250 mil, então vai sobrar 50. Então você já pode fazer uma projeção, né, que no ano que vem vai sobrar 50 mil no fluxo de caixa, né? Se você traz para um período mais curto, ele é mais assertivo, a chance de você acertar é maior, porque você está ali às vezes com dado realizado, né? Vai pegar o saldo da conta, o que você tem a receber no curto prazo, o que você tem a pagar no curto prazo. Então, o curto prazo ele é excelente também como resultado. Então, você tem que olhar de duas formas. Eu acredito também que a atividade em questão, ela pode influenciar. Eu vou dar alguns exemplos, aí você, se eu estiver errado, você me corrige. Pegar a cultura do café. Basicamente, a gente tem receita uma vez por ano. Exatamente. Então, nesse caso, seria interessante projetar para 12 meses, ou seja, um ciclo. Já uma fruteira, por exemplo, a banana, a gente tem um período aí que quase 6 meses de alta, né, de preços bons, e depois uns 6 meses de preço mais baixo. Então poderia projetar num período mais curto. Agora, a atividade que é mais dinâmica, talvez 3 meses, ou seja, quanto mais tem uma volatilidade. Você tocou no ponto certo, e realmente a volatilidade que influencia muito no fluxo de caixa. Quando você tem uma atividade que gera uma receita constante, dá pouca variação, todo mês fatura X, no outro mês fatura 20% a mais ou menos, mas está sempre numa regular, o fluxo de caixa você consegue ter uma noção muito boa no curto prazo. Agora, quando é cultura, como você citou, né, que é o ciclo de receita
ele é longo, é de 12 meses, né? Hoje tem alguns meses de altos, outros de baixos, você tem que projetar um período maior, realmente. Principalmente quando você vai implantar, vai tomar a decisão de fazer, o ideal é que você calcule o fluxo de caixa até o final, até o ciclo de vida. Entendi. Então, se uma banana tem um ciclo de vida 12 meses, 12 meses, né? Calcule de 12 meses. Mas é o ciclo de vida mesmo, desde o período da implantação até o período, né, que você tem que extrair a roça, a propriedade. período de colheita. Realmente, não é o período de colheita não, Luiz, é o período de ciclo, vida útil. útil. Isso, a vida útil. A vida útil. Porque tem negócio que ele fica escondido ao longo do tempo. Você vai enxergar a rentabilidade dele daqui a 6 anos. Então, o ideal, se você fizer o fluxo de caixa, o que você pega? Você vai calcular esse fluxo de caixa dos 12 anos, por exemplo, de uma atividade. Então, primeiro ano só investimento, segundo ano só investimento, terceiro ano colheita, quarto ano colheita. E aí quem tem experiência do negócio, que é o empreendedor, sabe mais ou menos já as médias ali que tem de receita e despesa. E aí lá na última linha de 12 anos vai ter lá a média de caixa que essa operação vai gerar. Aí tem uma coisa que a gente chama taxa interna de retorno, que é onde você calcula qual benefício que você teve com esse investimento em termos percentuais. Então você já pode projetar, olha, se eu fizer esse tipo de lavoura aqui, ele me der esse fluxo de caixa no longo prazo, eu vou ter 15% de rentabilidade, ou 20%, ou 30%. Então com essa forma você consegue calcular a taxa interna de retorno. Você consegue calcular também o payback, que é o tempo que essa lavoura, que essa implantação vai te dar o retorno do investimento. Você fez investimento hoje, talvez te dê retorno com 3 anos, com 6, com 8. Então, quando você faz isso aí, ele também te dá esse número, né? Com quanto tempo que ela vai te dar o retorno. Então, o fluxo de caixa, ele tem outros nomes, né? Fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa privativo, mas enfim, é tudo fluxo de caixa. É tudo você colocar lá em cima a venda, o custo, a despesa, os investimentos do negócio, né, que foram feitos, e ao longo do tempo, quanto que vai sobrar no seu bolso, que é o principal do negócio, né? Então, normalmente se faz isso antes de implantar. Entendi. Para você já projetar. E aí que a gente volta lá na questão do comparativo, né? Onde que é importante você comparar os indicadores com esse planejamento que você fez. Você imaginou que você no ano 3 ia ter uma venda de 500 mil, né? Ia te sobrar lá 100 mil reais naquele ano, né? Naquela atividade, na hora que você fez esse fluxo de caixa que a gente citou, e aí puxou a DRE lá na frente, daqui a 3 anos, né? Puxou a DRE e aí não deu 100 mil. Opa, o que aconteceu no meu planejamento? Né? Planejei errado, deixei alguma coisa de fora. Então é nesse contexto que as ferramentas se cruzam. Né? Se complementam, né? Se complementam. E você colocou o fluxo de caixa aí, eu achei bem interessante, nunca tinha pensado nele com prazo tão longo. E no caso de imprevisto, como aconteceu o ano passado, né, essa pandemia, onde os custos dos insumos e materiais subiram muito, como corrigir essa projeção aí de fluxo de caixa? Vamos falar da projeção primeiro, em outros termos, Luiz. Quando você vai para uma instituição financeira para buscar recursos, eles pedem que a gente faça esse fluxo de caixa. Uhum. Porque eles querem saber ao longo de todo o ciclo da cultura, desde a implantação até a erradicação dela, até a extração, né? Qual que é o retorno que aquilo vai dar. Porque ele quer te emprestar o dinheiro, mas quer ver se você tem capacidade de pagamento daquilo ali. Sim. Né? E o que acontece? Quando a gente faz um fluxo de caixa, a gente faz olhando para o hoje. Então a gente não fica fazendo projeção, porque ninguém vai saber o que vai acontecer com a inflação, com a economia para frente. Nesse caso, o que acontece? A gente chama isso de fluxo de caixa projetado. Né? E aí, periodicamente, tem que dar manutenção. Né? Com fluxo de caixa realizado, quer buscar o quê? Estou aqui, vou dar uma olhada agora no meu fluxo de caixa do mês de maio. O que eu tenho na conta, o que eu tenho a receber, o que eu tenho a pagar. Opa, estou com saldo positivo, beleza. Aí você já sabe que até o final de maio você está tranquilo. Opa, vou tentar agora esticar um pouquinho mais, vou fazer para mais 3 meses. Aí você vai dar uma assertividade maior. Porque dentro de um período de um ciclo de até 12 meses, talvez você consiga ter uma assertividade boa. Porque a cultura talvez está valendo lá X valor o quilo, né? Então como você vai fazer fluxo de caixa a longo prazo?
né? Mamão. Mamão está 1,40, está 1,20, está 1,30, está 2, está 30, então varia o tempo todo, né? Então, assim, tem um fluxo de caixa projetado que é para você tomar decisão. E as ferramentas, que a gente volta a falar nas ferramentas, né? Balanço patrimonial e DRE, é para saber se o plano está dando certo, né? Então, você faz um plano, né? Projeta que você vai ter um resultado naquela cultura, naquela atividade. E aí você implanta a ferramenta para garantir se o plano está dando certo ou não. Agora, eu vou medir, que a gente chama de medição. A gente mede a receita, custo, despesa, o resultado do período, e aí vai validando.